Primeiramente, bom dia. Saudar aqui a todos os colegas presentes, a todos que estão presentes, em especial a banca examinadora. Dando continuidade aqui ao ciclo de seminários anual da pós-graduação, eu venho aqui apresentar meu trabalho, que tem como título Análise do aglomerado aberto Stephenson 1, com os dados do levantamento J+. Só me apresentando, o meu nome é Antônio Luciano Cordeiro, minha orientadora é a professora Simone Daflon, aqui do ON, e o co-orientador, professor Francisco Maia, da UFRJ. Não está passando? Tá. Então, para a gente entender melhor sobre a pesquisa, vou fazer uma pequena introdução aqui sobre os aglomerados abertos, né? Que são estruturas ligadas gravitacionalmente. Né? Essas estruturas elas podem ter de dezenas a poucas milhares de estrelas, né, nesses sistemas. A grande maioria desses aglomerados estão distribuídos no disco da galáxia, né, região ali de gás, poeira e formação de estrelas. Esses aglomerados eles são considerados jovens, né, os aglomerados abertos, tendo eles a grande maioria entre um log de idade aí de 7,5 a 8,8, né? E esses aglomerados eles variam aí e pode ir até 10 parsecs de diâmetro, né, de comprimento. Esses aglomerados eles apresentam formas irregulares e, portanto, a gente considera que eles têm baixa atração gravitacional. E também a gente considera que eles têm vida curta, né? Eles se fazem rápido comparados à escala de tempo do universo, certo? Aqui nessa figura a gente pode observar um mosaico, né, de vários aglomerados abertos. A gente pode perceber que não tem nenhuma estrutura aqui, uma estrutura, né? Alguns dados de Cattanche-Goudon aqui pode corroborar com o que a gente viu agora há pouco, né, que é a distribuição de aglomerados abertos, a distribuição galactrocêntrica, né? Aqui a gente vê aqui o disco da galáxia, onde tem a maioria dos aglomerados. Aqui a gente consegue ver 3 faixas de idade diferentes, né? Sendo eles a grande maioria abaixo de 8,2, né? O log da idade. Outra faixa aqui intermediária, que fica entre 8,2 e 8,8, né? E uma parte menor, né? Que fica aí acima de 8,8, né? Do log da idade, certo? Aqui a gente tem algo semelhante, né? Você vê que a grande maioria tem aqui, ó, até 8 ponto alguma coisa aqui, e uma outra parte menor você tem aqui, nessa escala aqui, né, de tempo, você tem a parte menor ali que é mais velha, tá? Então, passando adiante, falando um pouco agora sobre o J+, o J+ é um survey fotométrico, né? É um levantamento fotométrico, que tem 12 bandas, né, observado em 12 bandas fotométricas, né, e ele está destinado a observar milhares de grau quadrado no hemisfério norte, né, a partir do telescópio JAST-T80, né, lá no Observatório Astrofísico de Javalambre. E com ele vem equipado, né, uma câmera, a T80CAM, que tem um campo de visão de 2 graus quadrados montados, né, no telescópio. E esse telescópio tem 83 centímetros e está equipado com um sistema exclusivo de 12 bandas, né, que cobre toda a faixa do óptico, que vai de 3.500 a 10.000 angstroms. Aqui na figura aqui a gente pode observar, né, o AJ e aqui o telescópio em sua cúpula, né. Ainda falando sobre o J+, aqui a gente tem uma tabela onde mostra todos os filtros do J+, e os seus respectivos comprimentos de onda, centrado em algumas linhas específicas, né? Como O2, cálcio, band, triplete de magnésio, triplete de cálcio. E aqui a gente pode observar a eficiência, né, para cada filtro versus o comprimento de onda, né? Essa eficiência já é incluindo o efeito de todo o sistema, céu, espelhos, lente e CCD. Tá? Então, falando sobre o objetivo da pesquisa,
a gente tem como objetivo geral criar uma ferramenta para análise de aglomerados estelares abertos com os J+, né, com os dados do J+. E como objetivo específico, a gente pretende estudar, a gente estudou, na verdade, o aglomerado Stephenson 1, né? Aqui são alguns dados abordados na literatura, né? Aqui você vê que ele é um aglomerado que está relativamente próximo, né? 390 parsecs, um avermelhamento de 0.040, um módulo de distância aí de 8.08 e um log de idade de 7.7 aproximadamente, né? Não tem valores para metalicidade. Embora esse catálogo, né, que é do web daqui, essa base de dados seja um pouco antigo, mas os dados aqui informados correspondem aos dados que a gente tem hoje para a literatura, certo? Aqui é o campo, né, do aglomerado Stephenson 1, observado pelo J+, tá? Bem, para a gente poder iniciar, de fato, a pesquisa, a gente precisou procurar por aglomerados na região do campo observado pelo J+. Então, em parceria com o Guilherme Lindberg, pesquisador da USP, a gente conseguiu esse catálogo, né, que foi construído por ele, com 2.042 aglomerados, né, entre eles 1.872 são aglomerados abertos e 170 são aglomerados globulares. Todos esses aglomerados aqui foram observados pelo Gaia, né? Então, a partir daí, a gente precisou baixar os dados do J+, para a gente comparar os campos observados pelo J+, e onde os aglomerados estavam dentro do campo do J+. Então, a gente montou uma query, né, para baixar todos os dados, ok? Aqui todos os filtros aqui, algumas restrições, né, de magnitude, e o que a gente conseguiu foi baixar todos os dados do J+, e fazer esse footprint, né, que é o footprint do DR2 do J+. O DR2 do J+ foi lançado em julho de 2020, né, ele cobre uma área de 2.000 graus quadrados e observou 1.088 campos, né. Vale aqui lembrar que o DR3 já está pronto, mas a minha análise começou com o DR2, né? E, portanto, a gente decidiu continuar com o DR2. Então, tendo aí o footprint do J+, o próximo passo foi fazer um cruzamento dos dados, né? Para a gente poder analisar quais os aglomerados tinham sido observados pelo J+, né? E o que a gente percebeu foi o seguinte: a gente teve apenas 3 correspondências, entre eles 2 aglomerados globulares e um aglomerado aberto, que é o Stephenson 1, né? Então, esse resultado era esperado, né? Já que o J+ ele está destinado a observar o halo da galáxia, então nessa região a gente não tem aglomerados abertos, né? Os aglomerados abertos ali ficam mais na região do disco ali, então nessa região era esperado que a gente tivesse um resultado baixo assim mesmo. Então, agora trabalhando com o Stephenson 1, né, a gente tem aqui a correspondência entre um catálogo e outro, né, e depois a gente precisou verificar a correspondência, né. Então a gente pegou os dados de declinação e ascensão reta e forneceu ao J+. Então, a gente teve aqui o campo do J+, e a gente forneceu a mesma coisa para o banco de dados do SIMBA, né, a base de dados do SIMBA. Então, a gente verificou que, de fato, tinha uma correspondência, né, entre as posições, que se tratava do mesmo aglomerado mesmo. Tá? Depois de verificar a correspondência, o próximo passo foi baixar os dados do J+ para a região do aglomerado. Então, foi feita uma nova query, né? Aqui, novamente, eu solicito todos os filtros. E aqui eu peço para a região do aglomerado, né, com os dados de declinação e ascensão reta, né, em um determinado... em um cone search de 2 graus minutos de arco, né? Não, 2 graus, desculpa. Em 2 graus, tá? Então, aqui, o que é que aconteceu? Baixados os dados para o J+, né,
eu obtive aproximadamente 609 mil estrelas. Aqui também foi baixado dados para o Gaia. Por que foi baixado dados para o Gaia? Porque os dados do Gaia eles já são amplamente explorados, amplamente conhecidos, e os resultados também, né? E isso facilitaria uma primeira visão do aglomerado, o primeiro resultado sobre o aglomerado, né? Então, a gente baixou os dados do Gaia, que é essa região vermelha, os dados do J+, que é essa região azul, e aqui a gente fez um cross-match, tendo uma relação, tendo uma correspondência de 378 mil estrelas, aproximadamente, né? Nessa área aqui. Aqui a gente pode perceber que tem aqui um furo aqui nos dados, né? Não tem correspondência. Isso se trata de um problema de uma gigante vermelha que acabou esqueci. Oi? Saturando, exatamente, obrigado. Acabou saturando a minha amostra e o JFlows automaticamente ele descarta os dados, tá? Então, a partir do momento que a gente fez o cross-match com o Gaia, a gente agora precisa filtrar a nossa amostra, né, para o aglomerado. Então, o primeiro passo foi fazer um grafo de parallax, né, para o Proper Motion, em ascensão reta, onde a gente pode aqui perceber uma sobredensidade, né? E aí a gente consegue aqui definir mais ou menos onde que está o aglomerado, né? A mesma coisa foi feita para parallax versus Proper Motion em declinação, tá? Onde a gente viu ali a sobredensidade novamente, né? E, obviamente, a gente verificou a correspondência, se tratava de fato do Stephenson 1. Então, verificando isso, a gente precisou filtrar, né, mais uma vez a nossa amostra, e para isso a gente fez aqui uns histogramas, né, onde mostra a distribuição do aglomerado. Então, o aglomerado, para os resultados de parallax, a gente pôde aqui observar um resultado aproximado de 1.074 minutos de arcos por segundo por ano, né? E aqui para PMDEC, menos 2.910, menos 2, e para parallax, aproximadamente 2.672, né? Mas, então, a partir disso aqui, a gente fez cortes, né? A gente fez cortes em caixas iguais, né? Para determinar a nossa amostra do aglomerado. Então, a gente conseguiu determinar a nossa amostra a partir disso, né? A gente tem aqui um gráfico que mostra a distribuição do aglomerado, né? O aglomerado ficou com 239 candidatos a membros dele, né? E a partir daí a gente construiu os CMDs, né? É um diagrama HR mais simplificado, em que a gente tem aqui magnitude por cor, né? E aqui, como eu já falei, os dados do Gaia e os dados do J+. Os dados do Gaia, claro, foram plotados aqui a fins de comparação, né? Então, você vê aqui o CMD plotado pelo Gaia, sequência principal bem definida, talvez aqui algum lixo, não sei. E aqui os resultados para o J+, que foram pensados, foram usados, inspirados pelo CMD proposto por Bonato e colaboradores em 2018, né, para estudar as diferentes populações em aglomerados globulares. Ainda falando sobre os CMDs, a gente fez uso de trilhas evolutivas, né, de Parsec, para determinar alguns parâmetros para o aglomerado. Aqui a gente conseguiu determinar um log de idade igual a 7.7, um módulo de distância 7.9 mag e um avermelhamento de 0.55 mag, né, com os dados do Gaia. Já com os dados do J+, a gente conseguiu determinar uma idade igual, porém os valores de módulo de distância e avermelhamento diferem um pouco, né? Tá? Então a gente ainda conseguiu obter parâmetros, né, atmosféricos de TF, log-G e metalicidade com SPIN, né? O SPIN é um programa criado, né, em pipeline pelo o Andrés, né, o Galaza e colaboradores, 2022, para determinar parâmetros, né,
atmosféricos, né? E aí a gente fez aqui um diagrama de Kiel com os dados do Gaia, fornecidos pelo Gaia, e aqui a gente tem um diagrama de Kiel com os dados obtidos pelo SPIN, tá? E aí a gente consegue perceber uma diferença, né? Aqui, o que acontece? Aqui, na verdade, é uma limitação do método, né? Quando a gente tem um aglomerado aberto, a gente não deve ter essa diferença, né? Levando em consideração que as estrelas têm praticamente a mesma idade, e, portanto, mesma química. Aqui, na verdade, é porque o código apresenta uma limitação até 8.000 Kelvin, né? A amostra de treinamento dele é que fica ali na faixa das estrelas F, G, K, né? Ou seja, aqui, a partir de então, acontece uma degenerescência entre temperatura e metalicidade, tá? Então, eu fiz aqui uma tabela para mostrar os meus resultados, né? Então, eu tive resultados de idade igual a 7.7, para o J+, para o Gaia, a mesma idade, essa idade corresponde a mais ou menos 50 milhões de anos, né? Aqui são outros resultados Gaia, né? Parallax, que já foi citado antes, então não vou citar aqui. Aqui você tem uma diferença, né? De 0.4, né? No avermelhamento, e aqui de 0.015, né? De diferença. São diferenças pequenas, né? Aqui eu fiz gráficos de correlação entre os valores encontrados pelo SPIN, né? Determinados pelo SPIN, e os valores pelo Gaia. Então, eu tive para metalicidade um valor de correlação igual a 49,5, né? Para o caso do log G, eu tive uma correlação de 69,9%. E para o caso da temperatura efetiva, foi o melhor resultado, eu tive uma correlação de 97%. Né? Lembrando que esses são resultados preliminares, né? Esses que eu mostrei agora há pouco foram encontrados semana passada e a gente ainda está fazendo uma análise. Tá? Então, esse tipo de estudo, né? As minhas conclusões perspectivas, que esse tipo de estudo é o que a gente chama, em um termo inglês, chamado Proof of Concept, né? Que é uma prova de conceito. E no caso aqui eu mostro, na verdade, que o sistema fotométrico do J+ pode ser usado para estudar aglomerados, né? Ou seja, eu posso determinar parâmetros de aglomerados, e que com o auxílio de ferramentas em machine learning, como o SPIN, né? Eu posso determinar parâmetros atmosféricos para as estrelas do aglomerado, né? A partir dos dados do J+. Né? Em comparação com o Gaia, os valores são próximos, inclusive coincidentes, como é o caso da idade, né? Então, dada a escala astronômica, né, esses valores próximos, esses valores são relativamente pequenos, né, de diferença. Aqui foi encontrado uma diferença de 0,27 dex na metalicidade média em relação à metalicidade usada no modelo teórico para as isócronas, né? Isso aqui é um resultado preliminar, a gente ainda vai fazer uma análise, né? E a correlação do SPIN, né, Gaia, obteve bons resultados para um determinado intervalo de temperatura efetiva. O mesmo não aconteceu para o log G e metalicidade, né? São coisas que eu vou estudar futuramente, analisar, né? E está aqui nas minhas perspectivas futuras, né? Eu tenho como perspectiva estudar mais detalhadamente as demais combinações de filtros, analisar as incertezas para os parâmetros determinados para o aglomerado, né? Como idade, modo de distância, verificar os parâmetros de log G e metalicidade, né, obtidos pelo SPIN, e eu tenho aqui uma participação na SAB entre os dias 26 a 30, né, desse mês, e pretendo defender a dissertação até novembro deste ano. Aqui são algumas referências utilizadas, e é isso. Obrigado. Ok, obrigado. Vou passar para perguntas. Jane, está ouvindo? Sim, posso começar? Pode começar, por favor. Obrigada, Luciano, pela apresentação, estava muito clara. Se eu entendi bem, as sobredensidades ali para determinar quem são os membros da amostra, você fez por um tipo de ajuste de Gaussiana dos histogramas. Não sei se você puder voltar àquela figura que você apresenta, por exemplo, distribuição, paralaxe, movimento próprio. É isso, né? Mais ou menos você tenta achar o valor médio. Exatamente.
Sim, sim, foi traçado as gaussianas, né? E o valor médio de contrato são aqueles dali. Já falados anteriormente. Eu não deixei traçada a gaussiana aí, mas sim, foi usado sim. Mas aí, que tipo de barra de erro você contém ou incerteza nesses resultados? Quais seriam os valores, mais ou menos? Então, esses resultados, como eu falei, são preliminares, ainda a gente vai fazer essa análise, né, de erro, eu coloquei lá nas minhas perspectivas. A gente ainda está fazendo a análise dos erros, né, para cada parâmetro encontrado. Tá. Quer dizer, para você reduzir aquela tua amostra para 290, mais ou menos, objetos, eu queria só entender aonde você considerou, qual que seria o limite em cada um desses parâmetros, para falar, bom, a partir daqui não é membro, e por que aquelas são membros e outras não? Quer dizer, você deve ter tido algum critério e falar, bom, quem está fora de um certo valor não é membro. Foi assim? Sim, primeiramente, né, eu não sei se eu falei isso, a gente fez um corte visual nessa região de sobrenecessidade, né? E depois desse corte, a gente já tem ali mais ou menos uma certa quantidade ali, um certo, como é que eu posso dizer? Uma indicação. A indicação ali de todas as estrelas que estão ali são membros do aglomerado, né? A gente já tem segurança. E o histograma veio para a gente determinar ali, com melhor precisão, um intervalo ali em que as estrelas do aglomerado possam estar contidas, né? Então, para o caso aqui, por exemplo, da Parallax, a gente pegou um intervalo que vai aqui de mais ou menos 2,7 aqui até 2,95 mais ou menos, né? A gente não pode dizer com precisão se todas as 239 estrelas que estão na minha amostra, elas de fato fazem parte do aglomerado, né? Ou se a gente perdeu alguma, tá? Mas foi a maneira que eu defini a amostra. Eu acho que é crucial esse entendimento, quer dizer, não só numa das sobredensidades, mas a combinação de todas, né? Quer dizer, elas têm que estar todas dentro da faixa ideal de paralaxe, movimento próprio. Talvez distribuição espacial nem tanto, porque esses aglomerados abertos eles já têm esse nome, porque eles não ficam concentradinhos no espaço tão bonitinhos, mas em movimento próprio, sim. Então, é por isso que você precisa definir quais são as faixas de erro para cada desses parâmetros adotados, né? Okay. Uma outra dúvida que eu fiquei você mostrou lá na figura 14 que você estava comparando o teu campo com uma outra base, e você citou o SIMBA, mas isso é muito importante, a gente sempre chama atenção aos estudantes dessa questão de falar assim, eu encontrei no SIMBA. O SIMBA é simplesmente uma base de dados que você tem que se referenciar ao que você está comparando. Então, o que é? É DSS, é TILMAS, é ótico, é infravermelho? Essa imagem que você está comparando, que você disse que é do SIMBA. DSS. Tá, então essa referência que sempre tem que ser dada, porque aí a gente tem uma ideia que você está tratando do ótico e não só para dizer que o SIMBA é muito genérico, vamos dizer, sim. Onde você encontra a informação e você tem que dizer qual é a informação que você está apresentando. São informações que a gente acaba passando, né? São muitas informações que a gente acaba esquecendo. É aquela coisa que na conversa com o orientador é fácil de entender, mas para uma apresentação mais formal você tem que colocar referência. Então tá bom, assim, as duas perguntas já estão boas para mim. Obrigada. Parabéns. Obrigado, digo eu. Só uma pergunta. Peraí, só. Não, só para completar, Jane, que ele considerou 2 sigma na hora de cortar, na hora de definir os membros, ele considerou 2 sigma na distribuição. Eu não sei se ela ouviu. Você ouviu, professora Jane? Ouvi sim, obrigada. Tá. Ok, Jane. Obrigado, tá? Vou passar para o Marcelo agora, inverter aqui. Luciano, boa apresentação. Eu queria mais focar um pouquinho na tua seleção dos dados do J+, né?
Só queria entender, você falou que usou uma amostra de 609 mil objetos de todo J+, isso não ficou muito claro para mim, porque são tão poucos objetos, que o J+ tem uma amostra muito maior, né? Então aí eu não sei se você falou, já vou aproveitar aqui e já emendar, quais foram os teus critérios de seleção desses dados, em termos de magnitude, dos filtros? Tá, então é o seguinte, aqui, né, baixar os dados do J+, para baixar os dados do J+, eu fiz uma query, né, onde eu peço aqui as informações, posição, né, declinação e tal. Foi pedido aqui com a abertura, na abertura 6, e aí foi pedir todos os filtros, né, os 12 filtros, tá? E aí eu pedi para a área do J+, né, centrada aqui, né, nesses pontos, com um raio de 2 graus de abertura. Então, para essa região aqui, centrada nessa região aqui, com 2 graus de abertura, eu consegui, foi baixado 609 mil estrelas, né? Para essa região aqui, tá? Com 2 graus de abertura. E teve algum critério de seleção com relação ao erro da magnitude? Não, a gente não considerou isso. A gente pediu para baixar todo... A gente não teve nenhum critério com relação a isso. Como você pode ver aqui, a gente só pediu os filtros, né? E a gente disse onde que está aqui onde que é a posição e que tamanho eu quero o cone seja, tá? Ok. A outra pergunta que eu tenho é com relação aos parâmetros do SPIN. Você então usou o modelo que o Andrés obteve para o artigo dele, né? Uhum. Então lá já estavam determinadas os valores dos parâmetros, né, da log G, metalicidade, temperatura para essa tua amostra. Então você simplesmente pegou os valores que já tinham sido determinados com base naquele modelo do artigo, foi isso? Eu não sei se eu entendi. Você perguntou se eu utilizei como é que chama? A amostra de treinamento já determinada. Isso. Isso. A amostra de treinamento, nesse caso, que eu utilizei, que foi utilizada, né, pelo SPIN, foi um cross-match entre o Galar e o Gaia, tá? Uhum. E aí foi fornecido ao programa os dados do aglomerado, a minha amostra, com 239 objetos, e ele retornou os dados de... ok. Tá. De metalicidade, log G e temperatura efetiva. Então você realmente aplicou o SPIN na tua amostra? Exatamente. Ok, perfeito. Tá. E uma última pergunta é com relação àquele gráfico onde você mostra a tua limitação, exatamente esse aí, a limitação ali da temperatura mais alta, né? Parou ali em 7.500, né, se eu não me engano, né? Isso então é a limitação da amostra lá, é uma limitação do próprio SPIN. Isso, a amostra de treinamento, se eu não me engano, fica na faixa ali das estrelas F, G e K, né? Uhum. E então, a partir de então, o que é que acontece? Se você tem estrelas com maior temperatura efetiva, você tem a diminuição das linhas e o SPIN acaba confundindo, né? E acaba tendo resultados ruins. E aí você vê que acontece isso aqui, ó. Ou seja, acontece uma degenerescência entre a temperatura efetiva e a metalicidade encontrada por ele. Certo, mas você então, na tua opinião, acha que essa limitação não é uma coisa tão importante para a tua análise, porque aparentemente tem poucos objetos ali que cairiam nessa faixa de temperatura mais alta, seria isso? Desculpa, não entendi, repita, por favor. Perguntei para você se, então, na tua opinião, essa limitação em termos de temperatura mais alta não vai afetar muito a tua análise, porque aparentemente tem poucos objetos ali que poderiam ter uma temperatura mais alta. Não, eu acho que é super importante, né? Essas estrelas aqui são estrelas mais evoluídas, né? Que falam muito sobre o aglomerado. Mas como esses resultados são muito preliminares, retirados da semana passada, a gente ainda vai analisar direitinho e ver o que é que pode melhorar. Ok, perfeito. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vai. Bom, parabéns, Antônio. Então, rapidinho, 2 perguntas. Eu estava escrevendo enquanto você estava respondendo, Marcelo, talvez eu tenha perdido. A busca em 2 graus, por que 2 graus? Aumentar um pouquinho faz diferença? Diminuir? Você testou
um raio maior aí, né? Então, o que é que acontece? Esse aglomerado, ele é um aglomerado muito pouco abordado na literatura, então a gente não tem uma noção exatamente de quão esparso ele é. Daí, pegar uma área maior, no caso 2 graus, nos daria ali uma certeza de que todos os membros do aglomerado estariam contidos ali dentro daquele espaço ali de 2 graus. 2 graus seria suficiente. E você fez a filtragem em movimento próprio, em ascensão reta e declinação, mas a filtragem em velocidade radial te ajudaria de alguma forma também? Sim, mas os dados de velocidade radial do Gaia, os outros dados que eu estou usando aqui para comparação, eles têm muito resultado em branco. A gente tem muito pouco resultado para velocidade radial para as estrelas do aglomerado. Então a gente decidiu não fazer uso disso. Então a gente está utilizando Proper Motion em declinação e ascensão reta. Okay. E paralaxe. Tá, só outra dica como você está na dissertação de mestrado, né? Eu falaria para um aluno meu também, colocar as unidades direitinho lá, Kelvin. Eu vi lá em alguns slides depois. Deixa eu ver. Futuramente lá, para você não esquecer das unidades aí direitinho. Né? Tá. Mas obrigado. Detalhe, né?